Olá, galerinha! O tema da aula de hoje é critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são métodos utilizados para saber se um número é divisível por outro. Isso facilita na resolução de divisões com números muito grandes. Para cada número, existe um critério específico. Por exemplo, para que um número seja divisível por 2, basta ele ser par. Para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Utilizaremos esses métodos nas aulas sobre fatoração, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, dentre outras. Para que o vídeo não fique muito extenso, o foco desta aula será a explicação desses critérios. Não farei as continhas de divisão, deixarei elas com a resolução apenas para provar que o método funciona. Caso tenha dúvida em divisão, deixe um comentário neste vídeo ou assista às aulas anteriores sobre divisão. Então, bora para a aula? Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, o seu último algarismo deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Primeira questão: 96 dividido por 2. 96 é um número par, porque ele termina em 6. 96 é um número divisível por 2. O resto desta divisão será igual a zero. O resto da divisão é igual a zero. 96 é divisível por 2, porque o resto da divisão é igual a zero. Questão número 2. 118 dividido por 2. 118 é um número par, porque ele termina em 8. 118 é um número divisível por 2. O resto da divisão será igual a zero. O resto da divisão é igual a zero. 118 é divisível por 2. Questão número 3. 57 dividido por 2. 57 termina em 7. Isso quer dizer que ele não é um número par, ele é um número ímpar. E números ímpares não são divisíveis por 2. 57 não é divisível por 2. O resto desta divisão será diferente de zero. Como o resto desta divisão é diferente de zero, é igual a 1, 57 não é divisível por 2. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Questão número 1. 96 dividido por 3. Como que a gente sabe se o 96 é divisível por 3? Teremos que somar todos os seus algarismos. Quanto que é 9 mais 6? 9 mais 6 é igual a 15. O número 15 é divisível por 3? Ele é divisível por 3. Ele está na tabuada do 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. O resto dessa divisão é igual a zero. 5 vezes 3 é igual a 15. Se o resultado da soma dos algarismos for igual a um número divisível por 3, isso quer dizer que 96 também será divisível por 3. O resto desta divisão é igual a zero. 96 é divisível por 3. Questão número 2. 732 dividido por 3. Primeiro temos que somar todos os algarismos do dividendo. 7 mais 3 é igual a 10, mais 2 é igual a 12. 12 é divisível por 3? O 12 está na tabuada do 3. 3 vezes 4 é igual a 12. E 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 é divisível por 3. 732 também será divisível por 3. O resto da divisão é igual a zero. 732 é divisível por 3. Questão número 3. 1059 dividido por 3. Para que 1059 seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos
tem que resultar em um número divisível por 3. Vamos somar. 1 mais 0 dá 1, mais 5 dá 6, mais 9 dá 15. 15 está na tabuada do 3. 3 vezes 5 é igual a 15. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Como o resultado da soma dos algarismos é igual a um número divisível por 3, 1059 também será divisível por 3. O resto da divisão é igual a zero. 1059 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Para potências de 2, os critérios de divisibilidade são parecidos. Observe que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Mais para frente no curso terá uma aula só sobre potenciação e você vai entender melhor isso. 2 elevado a 1. Isso quer dizer que a gente vai analisar apenas o último algarismo. Este é o critério de divisibilidade por 2. O critério de divisibilidade por 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. O número 2 aparece duas vezes nesta multiplicação. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, o critério de divisibilidade por 4, a gente tem que analisar os dois últimos algarismos. Eles têm que ser um número divisível por 4. O número 8, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui é igual a 2 elevado a... Tem 3 números 2 nesta multiplicação. Então, isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 3. O critério de divisibilidade por 8, a gente tem que analisar os três últimos algarismos. Eles têm que formar um número divisível por 8. O critério de divisibilidade por 16. 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 4. Temos que analisar os quatro últimos algarismos. Eles têm que formar um número divisível por 16. Agora, vamos focar apenas na divisibilidade por 4. Questão número 1. 116 dividido por 4. Temos que analisar os dois últimos algarismos. 16 é divisível por 4? O 16 está na tabuada do 4. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 dividido por 4 é igual a 4. Como 16 é divisível por 4, 116 também será divisível por 4. O resto da divisão é igual a zero. 116 é divisível por 4. Questão número 2. 328 dividido por 4. Os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. 28 está na tabuada do 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4 é igual a 28. Como os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4, 328 também será divisível por 4. O resto da divisão é igual a zero. Com isso, 328 é divisível por 4. Questão número 3. 1236 dividido por 4. Os dois últimos algarismos formam o 36, que está na tabuada do 4. 36 dividido por 4 é igual a 9. 9 vezes 4 é igual a 36. Como 36 é um número divisível por 4, 1236 também será divisível por 4. O resto da divisão é igual a zero. 1236 é divisível por 4. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando o último algarismo for igual a zero ou 5.
Questão número 1. 145 dividido por 5. O último algarismo do 145 é igual a 5. 145 é divisível por 5. O resto da divisão é igual a zero. Então, 145 é divisível por 5. Questão número 2. 330 dividido por 5. 330 termina em 0. Ele é divisível por 5. O resto da divisão é igual a zero. Então, 330 é divisível por 5, porque o resto da divisão é igual a zero. Questão número 3. 527 dividido por 5. 527 termina em 7, que é diferente de 0 e de 5. 527 não é divisível por 5. O resto da divisão é diferente de 0. 527 não é divisível por 5, porque o resto da divisão é diferente de 0. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 quando ele for divisível simultaneamente por 2 e por 3. Por quê? 6 é igual a 2 vezes 3. Então, para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Questão número 1. 96 dividido por 6. 96 é um número par, porque ele termina em 6. Isso quer dizer que ele é divisível por 2. Agora temos que ver se 96 é divisível por 3. Temos que somar os algarismos dele. 9 mais 6 é igual a 15. E verificar se o resultado dessa soma será um número divisível por 3. 15 está na tabuada do 3, então quer dizer que ele é divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Com isso, 96 é divisível tanto por 2 quanto por 3, então ele também será divisível por 6. O resto da divisão é igual a zero. 96 é divisível por 6, porque o resto da divisão é igual a zero. Questão número 2. 234 dividido por 6. 234 é um número par, porque ele termina em 4. Ele é divisível por 2. Agora temos que ver se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos dele. 2 mais 3 é igual a 5, mais 4 é igual a 9. 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 234 é divisível por 3. Como 234 é divisível tanto por 2 quanto por 3, ele também será divisível por 6. O resto da divisão é igual a zero. Então, 234 é divisível por 6. Questão número 3. 1098 dividido por 6. 1098 é um número par, porque ele termina em 8. Então, 1098 é um número divisível por 2. Agora temos que ver se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos dele. 1 mais 0 dá 1, mais 9 dá 10, mais 8, 18. 18 é um número divisível por 3. Ele está na tabuada do 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Como o resultado dessa soma é um número divisível por 3, 1098 também será divisível por 3. 1098 é divisível tanto por 2 quanto por 3, então ele também será divisível por 6. O resto da divisão é igual a zero. 1098 é divisível por 6. Divisibilidade por 7. O número é divisível por 7 quando o resultado da diferença entre o número formado com todos os algarismos, exceto o último, e o dobro do último algarismo resulta em um número divisível por 7. Questão número 1. 175 dividido por 7. O que você tem que fazer? Pegar
todos os algarismos, exceto o último, e formar um número. Aqui formou o 17. Depois você vai subtrair este número formado pelo dobro do último algarismo. Você vai pegar o último algarismo e multiplicar por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. 17 menos 10 é igual a 7. O resultado dessa diferença resultou em um número divisível por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Como o resultado dessa diferença é igual ao número divisível por 7, 175 também será divisível por 7. O resto da divisão é igual a zero. 175 é divisível por 7, porque o resto dessa divisão é igual a zero. Questão número 2. 623 dividido por 7. Você vai pegar todos os algarismos, exceto o último. Vou escrever aqui embaixo, 62, e subtrair pelo dobro do último algarismo. 3 vezes 2 é igual a 6. 62 menos 6 é igual a 56. 56 é divisível por 7. 56 dividido por 7 é igual a 8. 8 vezes 7 é igual a 56. Se o resultado desta diferença é um número divisível por 7, 623 também será divisível por 7. O resto da divisão é igual a zero. 623 é divisível por 7. Questão número 3. 1638 dividido por 7. Teremos que pegar todos os algarismos, exceto o último, 163, e subtrair pelo dobro do último algarismo, que é o que sobrou. 8 vezes 2 é igual a 16. 163 menos 16 é igual a 147. Caso você não saiba se o resultado da diferença é um número divisível por 7, você pode fazer o mesmo processo novamente. Vou pegar todos os algarismos exceto o último, então vai ficar 14, e subtrair pelo dobro do último algarismo. 2 vezes 7 é igual a 14. 14 menos 14 é igual a zero. Zero é divisível por 7. 0 dividido por 7 é igual a zero. Se o resultado dessa diferença é um número divisível por 7, 1638 também será divisível por 7. Como o resto da divisão é igual a zero, 1638 é divisível por 7. Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Já falei um pouco sobre este método anteriormente. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3. Você vai analisar os três últimos algarismos. Se os três últimos algarismos formam um número divisível por 8, o número será divisível por 8. Questão número 1. 1296 dividido por 8. Os três últimos algarismos têm que ser um número divisível por 8. Então, vamos ver aqui. 296 dividido por 8. O 2 é menor que o 8, então a gente vai pegar o 29. 3 vezes 8 é igual a 24. 29 menos 24 é igual a 5. Abaixo o 6. 7 vezes 8 é igual a 56. E 56 menos 56 é igual a zero. O resto da divisão é igual a zero. 296 é divisível por 8. Então, 1296 também será divisível por 8. O resto da divisão é igual a zero. 1296 é divisível por 8.
Questão número 2. 18.832 dividido por 8. Temos que analisar os 3 últimos algarismos para ver se o número formado é divisível por 8. 832 dividido por 8. Que a gente multiplica por 1. 1 vezes 8 é igual a 8. 8 menos 8 dá 0, abaixo 3. 3 é menor do que 8. Então, vou multiplicar por 0. 0 vezes 8 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Abaixo 2. Agora temos que multiplicar por 4. Que 4 vezes 8 é igual a 32. E 32 menos 32 é igual a 0. Como o resto da divisão é igual a 0, 832 é um número divisível por 8. Com isso, 18.832 também será divisível por 8. O resto da divisão é igual a 0. 18.832 é divisível por 8. Questão número 3. 157.008 dividido por 8. Vamos pegar os 3 últimos algarismos para ver se ele é um número divisível por 8. 008 dividido por 8. Zeros à esquerda da parte inteira são desconsiderados. 008 é a mesma coisa que 8. Então, ficou 8 dividido por 8. A gente multiplica o 8 por 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 menos 8 dá 0. 008 é divisível por 8. Com isso, 157.008 também será divisível por 8. O resto da divisão é igual a 0. 157.008 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. É um critério de divisibilidade muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Questão número 1. 162 dividido por 9. A primeira coisa a se fazer é somar os algarismos do dividendo. 1 mais 6 é igual a 7, mais 2 é igual a 9. O resultado dessa soma é um número divisível por 9. Tem um 9 na tabuada do 9. 9 dividido por 9 é igual a 1. Se o resultado da soma dos algarismos é um número divisível por 9, 162 também será divisível por 9. O resto da divisão é igual a 0. 162 é divisível por 9. Questão número 2. 783 dividido por 9. Vamos somar os algarismos do dividendo. 7 mais 8 é igual a 15, mais 3 é igual a 18. 18 é divisível por 9, ele está na tabuada do 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. Se a soma dos algarismos resultou em um número divisível por 9, 783 também é divisível por 9. O resto da divisão é igual a 0. 783 é divisível por 9. Questão número 3. 1836 dividido por 9. Vamos somar os algarismos do dividendo. 1 mais 8, 9. Mais 3 dá 12. Mais 6 dá 18. 18 é divisível por 9. Tem um 18 na tabuada do 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 9 é igual a 18. Se o resultado da soma dos algarismos é um número divisível por 9, 1836 também é um número divisível por 9. O resto da divisão é igual a 0. 1836 é divisível por 9. Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Questão número 1. 150 dividido por 10. 150 termina em 0. Ele é divisível por 10.
O resto da divisão é igual a zero, o que faz com que 150 seja divisível por 10. Questão número 2. 5.780 dividido por 10. 5.780 termina em zero. Isso quer dizer que ele é divisível por 10. O resto da divisão é igual a zero. 5.780 é divisível por 10. Questão número 3. 367 dividido por 10. 367 não termina em zero. Ele não é divisível por 10. Se o resto da divisão é diferente de zero, 367 não é divisível por 10. Divisibilidade por 11. O número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar com a soma dos algarismos de ordem par resulta em um número divisível por 11. Questão número 1. 198 dividido por 11. Vou escrever o 198 aqui embaixo para explicar melhor. O que é ordem? É o valor posicional do número. Lembra de unidade, dezena e centena? Isso daqui que são as ordens. A ordem das unidades representa a primeira ordem. A dezena representa a segunda ordem, a centena a terceira ordem e assim por diante. E o que você tem que fazer para saber se um número é ou não divisível por 11? Você vai pegar todas as ordens ímpares e somar elas. Neste número, temos apenas duas ordens ímpares, que é a primeira e a terceira. Então, vamos somar. 8 mais 1 é igual a 9. E você vai subtrair pela soma de todos os algarismos das ordens pares. Neste número, a gente tem só uma ordem par, que é a segunda ordem. Então, vai ficar 9 menos 9, que é igual a zero. O resultado dessa diferença é um número divisível por 11? 0 é divisível por 11. 0 dividido por 11 é igual a zero. Se o resultado da diferença for igual a um número divisível por 11, 198 também é divisível por 11. O resto da divisão é igual a zero. 198 é divisível por 11. Questão número 2. 1.342 dividido por 11. Vou escrever o dividendo aqui embaixo. 1.342. Agora vamos numerar as ordens. A ordem das unidades é a primeira ordem, depois segunda, terceira, quarta ordem. Vou somar os algarismos das ordens ímpares, no caso vai ser da primeira e da terceira. 2 mais 3 é igual a 5. Vou colocar este resultado aqui embaixo. E agora temos que subtrair pela soma dos algarismos das ordens pares, que no caso vai ser da segunda ordem e da quarta ordem. Quanto que é? 4 mais 1 é igual a 5. Aí vai ficar 5 menos 5, que é igual a zero. Já vimos que zero é divisível por 11, então 1.342 também é divisível por 11. O resto da divisão é igual a zero. 1.342 é divisível por 11. Questão número 3. 73.909 dividido por 11. Vou escrever o dividendo aqui embaixo. 73909. Vou escrever as ordens. A unidade representa a primeira ordem, depois segunda, terceira, quarta e quinta ordem. A primeira coisa a se fazer é somar os algarismos das ordens ímpares. Então, vou pegar a primeira ordem com a terceira ordem com a quinta ordem.
9 mais 9 é igual a 18. Mais 7 é igual a 25. Vou colocar este resultado aqui embaixo, 25. E a gente tem que subtrair pela soma dos algarismos das ordens pares, que vai ser da segunda ordem e da quarta ordem. 0 mais 3 é igual a 3. Aí vai ficar 25 menos 3, que é igual a 22. 22 é divisível por 11. 22 dividido por 11 é igual a 2. Se o resultado desta subtração é um número divisível por 11, 73.909 também é divisível por 11. O resto da divisão é igual a zero. 73.909 é divisível por 11. Qualquer dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que tenha gostado deste vídeo. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau.